A paz de Deus a todos, para esse grupo, para todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Estamos em mais um encontro, 28º encontro desse ano de 2024. Que Deus tenha abençoado grandemente esses encontros, agora com um novo, modo aí, não só a regência, mas analisando a poesia dos hinos e a fraseologia dos hinos. E depois, uma rápida explicação sobre a regência. E hoje nós vamos analisar os hinos 261 e 375. Primeiramente, o hino 261, e eu passo a palavra para o nosso irmão Oséias para começar esse belo trabalho aí de fraseologia e analisar a poesia. Prossiga, irmão Oséias, a paz de Deus, Deus abençoe mais uma vez estar junto com nós. Amém, irmão Luciano. É um prazer renovado estar convosco, agradecendo primeiramente a Deus por mais esta oportunidade, por mais este ajuntamento, que temos o propósito de estudarmos os hinos e ajudarmos, aprendermos uns com os outros. Então, é um propósito para o bem da coletividade e com a ajuda de Deus, primeiramente, que é quem nos ensina. Então, agradecemos também a todos, todas que estão aqui presentes, com esse mesmo propósito, com esse mesmo desejo, esse mesmo intuito. Então, como o irmão Luciano falou, nós vamos comentar um pouco sobre poesia do hino 261. Vou compartilhar aqui a tela com a poesia e mais algumas anotações, algumas observações. Então, nós estamos aí com poesia do hino 261, cujo título é Vivo por Cristo. Este hino está composto por estrofes e cada estrofe com 4 versos. O coro também composto por 4 versos. Então, na verdade, todos os nossos hinos são poesias rimadas e, consequentemente, também metrificadas. Neste caso, nós temos a distribuição, como falei, de 3 estrofes e um refrão, o coro. As estrofes têm suas rimas combinadas no primeiro e segundo versos e no terceiro e quarto versos. Isso em todas as estrofes. Inclusive, o coro seguiu esse mesmo padrão, formando justamente essa sequência de AA, BB. Então, tanto para as estrofes quanto para o coro. Tem uma pequena anotação aqui. No texto, mais abaixo, também há um complemento dessas informações, algumas coisas repetidas, ficou mais em formato de texto mesmo, como fosse um relatório. E aqui uma breve observação para quem está emparelhado com a poesia do hino. Nós temos, como falei, rimas paralelas, porque elas seguem sequenciadas, ou emparelhadas. Rimas agudas ou masculinas, por serem formadas por palavras oxítonas. Então, todas as palavras que formam a rima de todos os versos são palavras oxítonas. Os versos das estrofes são decassílabos, ou seja, todos os versos são compostos por 10 sílabas poéticas. Já no coro há uma variação. No coro nós temos também a sequência de rimas AABB, rimas oxítonas, ou agudas ou masculinas. Os versos são
dodecassílabos. Eu coloquei aqui decassílabo, mas é dodecassílabo. Ou seja, são versos com 12 sílabas. Na verdade, são 13 aqui, perdão. São 13. E, por esse motivo, eles são chamados de versos bárbaros. Aqui abaixo, nós fizemos algumas ligações ou informações baseadas nos textos bíblicos que deram origem à poesia deste hino. Então, por exemplo, em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 33, capítulo 23, versículo 33, sobre a crucificação. Diz, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. No texto desse hino, na poesia do hino, nós vamos encontrar esta informação, que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E esse texto aqui dá um embasamento também. Entre outros textos, né, na verdade, eu acho que tem mais de 10 ou 12 aqui, eu já falei em outros encontros, que a Bíblia ela vai se reafirmando, né, desde Gênesis, depois surgem as profecias, e as profecias vão acontecendo, e um livro reforça o que o outro disse, e assim nós vamos encontrando esta ligação. Então, se formos para nos debruçar mesmo, buscando os textos bíblicos que fundamentam, vamos ultrapassar de 30, 40, talvez até algumas centenas de textos, né, onde reforçam o que a poesia do hino diz. E olha que a poesia é uma poesia pequena, em termos de quantidade de estrofes, mas mesmo assim, como falei, a Bíblia vai se reafirmando, e nessas reafirmações nós vamos encontrando vários textos que fundamentam. Por exemplo, no hino fala sobre o tesouro, e aqui em Isaías 45:3 diz, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ainda fala para que nós vivamos em amor. Na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios 5:2 diz, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O salmista escreveu, no Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ainda falando de tesouro, no Evangelho segundo Mateus 19:21 diz, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Fala de esperança, o hino fala de esperança. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos 5:2 diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ainda a epístola aos Romanos 5:2 fala, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos encontrar vários outros textos falando sobre servir a Deus. Em Sofonias 3:9 diz, porque então darei lábios puros ao povo para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Na poesia do hino, fala sobre seguir, obedecer, né? Estar ali em atenção aos ensinamentos bíblicos. E tantos outros. Então, depois, com calma, o ideal não é nem ler somente o versículo específico, e sim ler o capítulo completo para pegar bem o contexto. Falando ainda da honra e da glória que devemos a Deus, terminar na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, 1:17,
Ele escreveu: porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, algumas informações que nós falamos lá na parte superior, e aqui eu aproveito já para corrigir, a anotação que eu fiz lá, na verdade, a base correta estava aqui, né? Ainda falando sobre a métrica do coro, ou seja, a quantidade de sílabas poéticas. Nós temos primeiro, segundo, terceiro versos com 13 sílabas poéticas. E no quarto verso, 14 sílabas poéticas. Todos eles, tanto os três primeiros com 13 sílabas poéticas, quanto o quarto verso do coro com 14, são chamados versos bárbaros, porque tem mais de 12 sílabas. Até 12 sílabas tem a nomenclatura, o nome é chamado de dodecassílabo. Acima de 12 sílabas são chamados de versos bárbaros. Na poesia do hino, nós encontramos alguns vocábulos pouco usados ou poucos usados no nosso dia a dia. Por exemplo, provando. Provando é experimentando, comprovando, demonstrando, desfrutando. Depois nós vamos contextualizar isso aí. Essas explicações aqui, ou essas definições, vamos dizer assim, está sendo considerado a semântica, ou seja, o contexto em que aquele vocábulo está inserido na poesia do hino, não de uma maneira isolada. Encontramos também expirou, que vem do verbo expirar, que significa lançar o ar dos pulmões, morrer, acabar, definhar. Tem escrito também doou, que é do verbo doar, entregar-se, demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa, ofertar gratuitamente. Recebemos o perdão pela morte do Senhor Jesus Cristo, que doou sua vida por nós. E encontramos a palavra sacrifício. Sacrifício envolve abrir mão de algo valioso ou importante em prol de um objetivo maior, que requer coragem, determinação e comprometimento. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi o sacrifício, ou oferta a Deus pela nossa vida. Encontramos a palavra humildemente, que diz de maneira humilde, em que há humildade, que reconhece suas falhas e limitações, e valorizar a grandeza e indispensabilidade do Mestre, o Salvador, do Mestre em nossa vida. E encontramos a palavra apreço, que é consideração, respeito, estima, importância. Então, essas palavras, elas aqui, lógico, foram extraídas da poesia, do hino, considerando o seu significado dentro da poesia. E agora fazendo uma reflexão da própria poesia. A poesia está na primeira pessoa, né? Ou seja, cada um de nós cantando para Deus, para honrar o Senhor Jesus Cristo, por tudo que ele fez. Então, o próprio título já diz, vivo por Cristo. Nós costumamos dizer, acho que até repetimos algumas vezes nesses encontros, em outros encontros, que o título do hino é o menor resumo da poesia. Ele é encontrado também logo dentro da poesia, ou seja, no primeiro verso da primeira estrofe, há uma repetição do título. Então, a poesia diz, vivo por Cristo, o bom Salvador, vivo provando do seu grande amor, ou seja, desfrutando, experimentando, degustando, desfrutando. Cristo, meu mestre, na cruz expirou, por sua morte, perdão me doou. Então, assim, aqui há uma afirmação do que nós estamos, do que nós estamos vivendo, e um reconhecimento da morte de Cristo, e por ela nós alcançamos o perdão. Na segunda estrofe diz, é um tesouro de grande valor, a salvação que me deu o Senhor. Ou seja, mais um reconhecimento do que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Agora, um desejo. Tenho esperança de entrar lá nos céus
e com o mestre estar junto a Deus. Terceira estrofe diz: humildemente eu atenderei. Já é um compromisso que nós estamos assumindo. Aos bons conselhos de Cristo, meu Rei. Em grande apreço terei seu amor, glória e honra a Cristo, o Senhor. Ou seja, colocamos que estamos dando o valor necessário, apreço, atenção, cuidado, e honramos o seu nome, quando dizemos assim. Glória e honra a Cristo, Senhor. E o coro, geralmente no coro concentra toda a energia, né, da poesia. Jesus, pastor divino, agora estamos falando com ele mesmo. Entrego a ti meu ser, quer dizer, mais um compromisso. Pois com teu sacrifício fizeste-me viver. Amor celeste e santo mostraste sobre a cruz, glorioso é pertencer a ti, ó Salvador Jesus. Quer dizer, todo um reconhecimento e um compromisso que estamos assumindo com o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, em rápidas palavras, esta é uma pequena análise da poesia deste hino, com mais essa parte um pouquinho mais técnica, que é de analisar a estrutura, a formação, questão de métrica, de sequência de rimas, tipos de rimas, né? É apenas curiosidades, não que isso aí que vá deixar alguém maior ou menor diante de Deus, mas é apenas as curiosidades da parte poética. Então, agora nós vamos apresentar a partitura do hino com mais algumas outras informações, que é o complemento da proposta da pauta, falar sobre o fraseado. Então, nós temos aqui algumas informações básicas, eu vou passar logo aqui rapidinho, não vai acrescentar tanta coisa, mas são informações, acho que no mínimo curiosidades, né? Este hino consta nas edições 4 e 5 dos hinários usados pela CCB. Nós hoje estamos na edição 5, ele é o hino 261, na edição 4 ele era o hino 66. Esse autor, o Karl Harold Lauden, de 1883 a 1963, foi o período de vida dele, e é norte-americano. É o único hino deste compositor no hinário da CCB, no hinário 5 da CCB. Então, esse hino tem um propósito de súplica, expressão de veneração, ritmo tético, andamento vai de 50 a 66, a média de 58, isso constitui um andamento largo, compasso binário simples, e para instrumentos em Dó, ele está na tonalidade de Fá maior. Então, nós fizemos aqui algumas demarcações, indicando o início, ou melhor, indicando as frases, e nós temos as frases com esses motivos repetidos na estrofe, que é sincopado. Então, isso vai acontecendo, semínima, com a mínima, e outra semínima. Isso vai acontecendo de maneira recorrente, ou seja, é um motivo utilizado pelo compositor para toda a estrofe. Sempre com essa quantidade aqui, 1, 2, 3, 4 compassos. 1, 2, 3, 4 compassos. Até que chegamos no coro e modifica um pouquinho esse motivo. Então, ele já não existe mais o motivo sincopado. Agora passa a uma sequência de semínimas com os finais de frases ou semifrases com mínimas e mínimas pontuadas. Isso não existe mais a célula rítmica, ou o motivo, vamos chamar assim de motivo rítmico sincopado. Então, veja que muda bastante a característica rítmica do hino.
um detalhezinho também, mas é importante verificar isso para quem vai fazer um estudo mais detalhado da partitura do hino, até para aplicar o gestual de regência, já vai encontrar essa diferença, né? O que está na estrofe é uma proposta de regência e o que está no coro modifica. Lógico, continua com passo binário, mas adequando os gestos para as figuras, fica um pouco diferente, uma coisa que o irmão Luciano vai demonstrar na prática. Como nós já falamos, fraseado acontece tanto numa fala, vamos dizer assim, numa mensagem falada, num discurso falado, né, que torna-se diferente a fala para quem está, por exemplo, narrando um conto, uma história, precisa de toda aquela encenação com sustentação em algumas palavras, com ênfase, às vezes até mudando, ficando mais alta a voz, mais aguda, ou com algumas durações maiores, né? Aquela questão da rejeição, dos espantos, ou depois uma situação de mais calma, então torna-se mais suave. Isso na música também é indispensável. Do contrário, ficaria algo assim muito linear, ou seja, muito horizontal. No caso da composição musical que a CCB adota, ou seja, todo o seu repertório musical binário, não há de maneira explícita, ou seja, grafada, os sinais de dinâmica, as indicações para a aplicação de um fraseado. De maneira que fica muito a cargo de quem vai interpretar ou quem vai executar. Sendo que, para a aplicação de um fraseado, vocês vão até perdoem se está ficando meio repetido em relação a um comentário que fizemos no encontro passado, mas serve para reforçarmos mesmo, né? Às vezes até dentro de uma mesma fala já repetimos, que é para deixar algo mais marcado. E comparando com encontros anteriores, então, possivelmente estamos repetindo, mas para quem não escutou, não acompanhou o anterior, ou acompanhou, mas esqueceu, ou eu mesmo posso ter esquecido de falar algo. Então, para não ficar assim, aquilo muito linear, muito horizontal, colocando como se fosse na fala humana, se fôssemos comparar com uma fala de um aplicativo, algum equipamento eletrônico que segue sem modificar a altura da voz e nem mesmo o ritmo, ou seja, todas as sílabas saem com o mesmo tamanho. Isso é um equipamento eletrônico, isso é um aplicativo que faz. Na nossa fala já fica diferente, mesmo que seja apenas uma conversa feito essa que nós estamos tendo aqui, mesmo assim, tem hora que eu falo um pouquinho mais agudo, tem hora que eu sustento mais uma determinada palavra, para não ficar robotizada a fala. E isso aí desperta também a atenção para quem está ouvindo. É lógico, se formos pegar os grandes palestrantes, vamos ver toda a performance dele no palco, por exemplo, até para não deixar o público dormir ou a mente ir para outro ambiente. Então, há todo um preparo para que, na fala de quem está fazendo uma palestra, uma apresentação, já tenha todo esse cuidado, né, com o fraseado na fala. E o fraseado musical também existe justamente para não ficar algo muito robotizado. Não sei se os irmãos, as irmãs lembram, mas isso há alguns anos, existiam relógios que tocavam músicas eruditas, relógio pequeno, de pulso, e ele ia sem nenhum tipo de dinâmica. Ou seja, ele estava programado ali apenas para trabalhar a parte rítmica. Estava assim, uma música muito fria, diferentemente de entregar aquilo ali a um intérprete,
a um solista, qualquer que seja o instrumento, um instrumentista, e ele aplique dinâmicas, considerando as articulações, considerando os apoios melódicos, os apoios harmônicos, o próprio desenho melódico também, aí dá uma vida. Então, neste caso aqui, como nós pensamos? Pensamos em começar no meso forte e fazer uma breve redução na intensidade. Depois volta para o meso forte e outra breve redução. É um dos elementos mais utilizados para fraseado. É o da onda. Subir e descer, ou seja, começar menos, subir e descer. Outro elemento poderia ser apenas seguir o contorno melódico. Mas veja, não seria somente isso. Nem só contorno melódico, nem somente imitar onda, e nem somente aquela outra prática que nós falamos, que é também bastante usada, que é o tiro de flecha, que começa forte e decrescer. Há também aquele que inicia um pouco mais lento, acelera e reduz no final do fraseado. Esse daí eu até comentei, sei que alguns discordam, mas não é bem aplicado, ou melhor, não é aplicado no nosso meio, até porque causaria, eu acho que, desencontros muito grandes, esse de começar um pouco lento, acelerar e reduzir a velocidade ou o andamento no final das frases. Quando chegamos aqui na terceira frase, há uma aproximação dela com a primeira, ou seja, uma repetição. Um dos elementos utilizados para causar uma diferenciação, isso que chamamos de contraste, é mexer pelo menos na intensidade. Então, se na primeira fizemos ela mesoforte, quando encontramos ela novamente, bem próximo, não é que ela apareceu 10 sistemas depois. E poderia até ser, e o compositor querer mexer na dinâmica da primeira vez que apareceu aquela frase, poderia ser um tema, e lá na frente, quando voltou a aparecer, ele pode trabalhar a dinâmica já fazendo uma redução, ou até mesmo também um aumento na intensidade. Então, fizemos a terceira, que é uma repetição da primeira, com intensidade reduzida no mesopiano. Chegamos aqui já na véspera do coro, vamos dizer assim, que é o último verso para entrar no coro. A melodia e a poesia do hino pediu mais forte. Então, eu coloquei o mais forte e reduzi no final da estrofe, para começar o coro falando com o Senhor Jesus Cristo no piano. A própria altura da música também é muito baixa. Começa com uma das notas mais graves do hino, esse dó. Então, começamos no piano e fomos crescendo nessa segunda semifrase. Vejamos que ele mantém o mesmo intervalo aqui do dó, dó, lá, lá, e aqui ré, ré, si, si. Então, fiz um leve crescendo aqui e reduzi no final da frase. Depois, voltou a crescer e no final, redução novamente. Então, repete aqui o intervalo de sexta, né? Intervalo de sexta que tem lá no início do coro, sendo que agora ganhando altura melódica mesmo, indo até ao forte. E para finalizar, a última frase, com essa definição de duas semifrases, também pensei em começar no mesopiano, crescer até a interrupção, que ela poderia passar direto. Essa semifrase, ela poderia nem existir dessa maneira, nem ter essa interrupção de fermata. Mas houve um chamamento, uma base ali, uma parada.
na sequência, né? Ela começa e termina em semínimas. Só modifica a última nota. A última nota é uma semibreve. Mas é uma sequência de semínimas, que tem um leve crescente melódico e depois uma redução, uma caída. Sendo que com essa parada, justamente motivada pela fermata. Então, faz a fermata, e aí quando retoma, geralmente é aplicado isso aí em composições, que até a fermata se segue com uma dinâmica, com uma certa intensidade. Da fermata para frente é como se o compositor quisesse chamar somente até ali. E aí, uma parada, é isso, compreenderam? E aí conclui ou complementa o discurso até com outra dinâmica já. Então, pensei dessa maneira, nessas duas semifrases, né, que compõem a última frase do hino. Esse crescente chegando no cume, no ápice da frase, não no ápice da composição. No ápice da frase, no mesoforte, fermata, corta, e depois decresce. Então, meu caro irmão Luciano, essas são as considerações para este hino. Perdão, acho que fui longe demais no tempo, mas compense aí que no próximo eu vou cortar pela metade. Maravilha, irmão Zéias. Foi muito bem, santo Deus. É isso aí mesmo, irmãos. Para nós continuarmos, tem muitos irmãos que estão aqui pela primeira vez também, e toda aula a gente fala, todo encontro. O estudo da regência, irmãos, irmãs que estão aqui, não é só questão de gestual, só de regência. Antes de tudo, nós temos que saber o que está na partitura. É o estudo da partitura, é o que foi feito agora. Nós temos que ter esse estudo, saber tudo que tem no hino, poesia, e saber tudo que tem, as notas, se tem contraponto, se não tem. Por quê? Porque em vez de nós estarmos com a cabeça na partitura, quando a gente vai reger, fica olhando para a partitura, tem que ser o contrário, a partitura tem que estar na cabeça. Então, se a partitura estiver na cabeça, aí começa a melhorar muita coisa. Tá? Então, eu vou ter assim um algo a mais para passar para os músicos. Os músicos, eu vou ter uma atenção melhor na minha regência, os músicos vão ter uma atenção bacana na minha regência, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos rápidos. Estou com um pouco de dificuldade aqui no meu pedestal, irmãos, mas eu vou ver se vai dar certo. Irmão Osés, um detalhe também, antes de começar, eu estou aqui com uma batuta de branca e uma marrom, tá? Também é uma dica que eu dou para os irmãos na hora de regência. Pode ver que eu estou com uma camisa escura, tá? Uma camisa preta. Então vai ter mais visualização. Não sei se os irmãos estão vendo, pode responder aí no chat. A batuta branca. Se eu tiver com uma camisa mais clara, uma amarelinha, uma branca, aí a batuta mais escura, pode ser até preta. Isso aqui é uma marrom, ó, tá? Uma marrom, e essa aqui é uma branca. Acho que a branca pode ver que vai ter mais visualização, tá bom? Independente, é claro que as igrejas, a maioria é parede branca, mas vai funcionar muito com o nosso terno, né? Se eu também tiver com uma camisa branca, né, e a parede branca da igreja, vai funcionar uma batuta mais escura, tá bom? Isso é uma dica. Irmão Zé, só novamente aqui, no meu gestual preparatório, se está na altura da cintura. Tá bom, Luciano, está ligeiramente acima, mas, como já foi falado, né, é a questão da altura da sua O câmera. ângulo da. Isso, isso. Então, os irmãos sempre vai visualizar o gesto preparatório tem que estar, por exemplo, eu estou fazendo aqui na altura da minha cintura, tá? Porque às vezes a câmera não vai estar muito bem, tá?
Lembrando, irmãos, antes de entrar no compasso 2 por 2, vamos relembrar aqui da base, tá? O gesto preparatório. Sempre a ponta da batuta, tá? No centro. Não fazer, porque se eu fizer isso aqui, ó, se eu girar essa mão, ó, a ponta da batuta vai ficar para cá, vai ficar uma posição assim não muito bonita, tá? Ou virando assim, ó, é uma posição não muito bacana. Outro detalhe, deixar a mão agarrada aqui no corpo, também não. E nem também toda esticada. Ela é natural. Do jeito que eu estou, eu trago a mão, como se eu estivesse abraçando, tá? Então, voltando aqui novamente, se eu for fazer a mãe de todos os compassos é o quaternário. Para me chegar no 2, eu tenho que saber o quaternário, tá? Então, relembrando o quaternário, num gestual, a mão esquerda também tem que estar na mesma posição, na mesma altura, não posso estar para lá e nem para cá, eu tenho que estar na mesma posição, as duas mãos. Sem a batuta, as mãos não ficam junto, não é a mão que fica no tônus. Ó, as duas mãos separadas e a batuta, ó, coloquei a batuta, abracei a batuta, ela fica na ponta, aqui, ó, no tônus, tá? Então, lembrando do 4, num gestual, tá? A favor da gravidade, porque se eu for fazer isso aqui, ó, para cima, o que vai acontecer? Minha mão vai cair. Para mim ir para o 2, eu vou forçar. Então, esse gestual, ele é anatômico. Ele é um gestual para mim não cansar, para não doer os braços, para ser natural, para ser gravitacional. Então, o que eu vou fazer? Gesto preparatório, neutro, levare. O levare é na fita do gesto preparatório. No caso, ó, se eu for fazer neutro, eu vou voltar novamente no gesto preparatório e subir. E bater o primeiro tempo. O primeiro tempo, eu vou bater ele um pouquinho de lado, ó, porque automaticamente ele vem para o segundo, que automaticamente vem para o terceiro. E ele vem para o quarto, subindo no gesto preparatório. Ó, eu não posso subir o quarto igual o 2. O 2 é aqui, o 3 é aqui, e o 4 sobe no gesto preparatório. E termina aqui. Então, eu vou fazer um compasso 4, um compasso 3 e um compasso de 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. E chegamos aqui, tá? Para mim chegar na velocidade desse hino, os irmãos, as irmãs, aí veja se eu conseguir, sempre fazendo a leitura rítmica, ou cantando, tá, 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 ou lá, 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 ou as palavras, para nós chegar na velocidade. Esse hino, como é 58 a média, a regência é em 2, tá? Se fosse um pouquinho mais lento, eu poderia reger em 4. Outro detalhe, tá? Outro detalhe, uma dica aí para os irmãos. Eu vou reger em 2 ou em 4. Não é A2 ou A4. A2, fala numa orquestra, se for tocar, toca 2 clarinetes, 2 trompetes essa peça. Aí é A2. Agora, a regência é em 2 ou em 4. Outro detalhe que muitos irmãos confundem é fórmula de compasso, não podemos confundir com andamento. Ah, o 2 por 2 é mais rápido que o 4 por 4. Depende. Não podemos. Ah, o 4 por 4 antes no inário era mais lento e o 2 por 2 é mais rápido. Não, irmãos, depende. Então, a forma de compasso não confundimos com andamento, tá? Porque eu posso reger esse hino em 58 mínimas, que está pedindo, em 2, ou 116 semínimas, que vai ser o mesmo andamento, tá? Então, fazendo a leitura rítmica desse hino, vamos ver se vai dar certa velocidade? Os irmãos e as irmãs escrevem aí para me ajudar, se está dentro do andamento, tá?
Vamos ver se tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu creio que está dentro aí dos 58, tá? Os irmãos, as irmãs aí, escreve, os examinadores que estão aí também, trabalha muito com o metrônomo, nós trabalhamos muito pouco, os irmãos, tá? Vamos trabalhar. Nosso amigo é o metrônomo. Pulsação tem que estar aqui. Não adianta eu reger, balançar os braços e a pulsação não está aqui internamente, tá? Isso é o mais importante de tudo, tá? Na regência, se eu for simplesmente marcar tempo, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Só que não é isso que a leitura rítmica está pedindo. A leitura rítmica está pedindo tá, tá, ó. Onde tem som? Tá, 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 tá. Então, onde tem som, eu vou bater. Onde não tem som, eu vou segurar e depois eu vou soltar. Então, como que vai ficar esse? Não é difícil, irmãos, mas tem que estudar esses movimentos. Então, como que ficaria? Eu só vou fazer o início porque igual, a estrofe toda é igual. Depois nós passamos para o coro. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, aqui eu fiz espelho. Só que a mão esquerda ali, ele pede uma independência. Enquanto o soprano faz uma semínima com mínima, o baixo faz uma mínima pontuada com uma semínima. Então, o que que eu tenho que fazer? A mão esquerda vai ficar parada enquanto eu trago para cá, aí depois eu subo junto. Pá, 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 pá. Enquanto aqui faz pá, 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 pá. Juntando as duas. Pá, 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 pá. Ok? Entrando no coro já é um outro levare para entrar no anacruze. Já não é tético mais. Então, eu vou fazer ali a última frase para entrar no coro. Pá, 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 pá. Paparilarilara, parilarilara, parila. Tem que dar um súbito aqui, ó. Parilarilara, 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 para... E curtinho. Parira, parilarilarari, pararilarira. Agora. Parilarilarira. Pararilarila. O que que eu fiz ali na Fermat, irmãos? Eu fiz uma independência. Não é fácil, mas se estudar fica fácil. Eu vou fazer de duas maneiras, e os músicos aí que tocam, as irmãs que tocam, veja, eu vou fazer de uma maneira e depois vou fazer a segunda. Aí os irmãos colocam, o que que você entenderia melhor? Que acabamento que ficaria melhor essa firmata? Eu vou fazer aqui, ó. Primeiro,
Pariraririrarará, para. Tá, segunda. Pariraririrarará, pariraririrará. Primeiro ou segundo? Deu um entendimento para vocês. Pode escrever. O que eu fiz aqui para os irmãos e as irmãs entender? Eu fiz aqui, ó. 1 e 2 e... Subi aqui, ó. 1 e 2. Fazendo aqui, ó. 1 e 2 e... Fechando aqui, ó. E trazendo a batuta e fechando. E fazendo um súbito para entrar novamente. Então, lá no final, novamente, os irmãos ver como que eu fiz. Pá, parirariraririrará, pararilarirá. E terminou o hino. E para começar lá em cima de novo, 1, 2. Pam, 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 pam. E assim por diante. Então tá aí o 261, uma dica de regência, tá? Eu acho que todos ali, segunda, bem melhor, mais elegante. É isso, é acabamento, tá? Você fazer pam, parirararara, fica bem definido. Tantari, o corte. Pam, parirarirarara. Tá? Aí dá esse súbito para pegar em cima o anacruz. E sempre terminar no corte do gesto preparatório. Olha aqui, eu fecho para dentro, para fora e fecha no gesto preparatório. Então, esse é o hino 261. E depois nós vamos, no final, se precisar alguma pergunta sobre ele, nós voltamos novamente. Passamos a palavra para o irmão Oséias novamente, para o hino 375. Prossiga, irmão Oséias. Tudo bem. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo aí? Está vendo, irmão Luciano? Pequeno, vou liberar aqui. Deixa eu tentar colocar aqui o compartilhamento, viu? Acho que ele fugiu aqui. Pronto, agora está, né? Então, eu vou aproveitar para responder já aqui, né, a pergunta que ficou no chat, né? Eu sei que a dinâmica aqui proposta pelo irmão Luciano é deixarmos todas as perguntas para o final, mas como é algo que nós pretendemos que fique gravada, é uma dúvida aqui que pode ser dúvida de outro, e certamente quando encerrarmos, que formos conversar, falarmos de alguns detalhes aí a mais, essa parte não ficará gravada. Então, para não ficar assim sem resposta, quando nós apresentamos aqui alguns detalhes, né, com relação à estrutura poética, né? Isso é muito ligado à parte de literatura mesmo, de poesia, parte gramatical, né? Quando falamos, por exemplo, dos tipos de rimas agudas, quantas coisas, acentuações, né? Se palavras oxítonas, se palavras paroxítonas ou proparoxítonas. Então, algumas dessas informações, saber nomenclatura, não ajudará, não terá nenhuma contribuição na interpretação. Por exemplo, eu saber que uma estrofe de 2 versos é considerada dístico, uma estrofe de 4 versos é considerada quarteto ou quadra. Isso poderá não me ajudar
tem muita coisa. Mas se nós formos também aprofundar um pouquinho mais, quem fez essas composições inspiradas por Deus, fez também dentro da regra. É tanto que encontramos isso aí dentro como falei no estudo da poesia, nós encontramos todas essas lógicas aqui. Versos com os mesmos tamanhos, ou seja, metrificados, ou em outros momentos, quando eles deixam de ser metrificados, ficam mais considerados como versos livres, ou podemos encontrar ele todos do mesmo tamanho, estrofes com versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, o próprio fonema que traz a rima. Então, vejamos que os irmãos que trabalharam na comissão do Inário 5, eles tiveram mais cuidado ainda para colocar as acentuações, prosódia e melodia o mais encaixado possível. É uma coisa quase impossível de fazer 100% de um repertório, principalmente esses 486 composições, com todas essas adequações. Até porque também, só um detalhe a mais, quando há muita preocupação em se colocar prosódia ou métrica, isso dificulta, às vezes até empobrece a poesia, porque termina que o compositor, o letrista vai encontrar palavras que realce melhor, ou que se encaixam melhor. E, às vezes, outra que nem se encaixaria tanto por conta de métrica, seria mais adequada. Sabe? Então, assim, é um trabalho muito minucioso, é uma construção que nem pode esquecer, tanto desprezar alguns elementos, e nem pode também, em busca de uma métrica excessiva, desprezar o valor poético. Né? Então, mas eu creio que chegamos num equilíbrio. Né? A palavra de Deus cantada, os hinos todos são assim, palavra de Deus cantada, está alcançando o seu propósito na questão poética, ou seja, a letra atrelada a uma composição musical que comove, mexe com os sentimentos, né, tanto de quem executa quanto de quem apenas aprecia. É melhor executar porque, além de tudo, está louvando a Deus. Quem apenas está apreciando, tudo bem, vai ser um momento de reflexão, tudo, mas muitas vezes está na inércia, não está oferecendo nada. Está só refletindo. Quem canta ou toca está fazendo algo a mais. Então, assim, esses poucos comentários, é lógico que depois poderíamos aprofundar mais, até fazer uma conversa, estabelecer um diálogo, mas, assim, em rápidas palavras, tem uma importância, mas também não seria algo que poderíamos dizer assim, tudo isso que está sendo falado é indispensável. Não, algumas coisas poderiam não ser apresentadas aqui. Depois vamos encontrar, inclusive, um ponto de equilíbrio aí e tirar algumas informações que talvez estejam, vamos dizer assim, subejando na nossa fala. É que estamos começando ainda esse projeto aí com o irmão Luciano, e Deus dará outras guias, né, outros irmãos também que possam sugerir, que possam assumir, e de repente, assim como houve a evolução do Inário 4 para o 5, quem sabe se na edição de 2025 desses encontros não pode vir algo assim muito mais proveitoso para todos nós. Mas agora é o que temos. Então, o título do hino, A Paz Eu Vos Deixo. Já podemos começar analisando, está entre aspas, né? Geralmente a fala de uma pessoa, né, quando é citada em um discurso, é bem separada. E essa fala foi do Senhor Jesus Cristo, ele falando para os discípulos, dizendo que estava deixando ali a sua paz. Como está a composição desse hino, na estrutura, né? Falando aqui da parte estrutural, ou da forma. 3 estrofes em um coro, as estrofes com 4 versos, as rimas diferentes do hino 261 que nós falamos, enquanto no 261 era A, A, B, B,
essa é AB, AB, ou seja, o primeiro verso rimando com o terceiro, o segundo rimando com o quarto. Também todas as rimas são agudas ou masculinas, palavras oxítonas. No coro, nós temos uma estrofe com apenas 2 versos, justamente considerado como dístico. Estrofe com 2 versos e, lógico, a rima AA, que é o final do primeiro e o final do segundo. Algumas outras informações ainda a respeito da estrutura. No primeiro, o primeiro verso contém 12 sílabas poéticas. Primeiro e contém 12 sílabas, o segundo contém 8. É uma diferença muito grande. Isso, para a parte da interpretação, pesa. Né? Nós estamos, uma coisa é fazer uma frase, até falada mesmo, que poderá sair inconsciente, mas se nós falarmos ou cantarmos, no caso, aquilo que está proposto, com uma consciência do que estamos fazendo, inclusive com relação à métrica, com certeza poderemos colocar um pouquinho mais de perfeição na nossa interpretação. O terceiro verso já contém 11 sílabas poéticas, é considerado endecassílabo, e o quarto verso, 9 sílabas poéticas, eneassílabo. Então, veja que a estrofe, ela cada verso tem uma quantidade diferente de sílabas poéticas, cada verso. E aí, considerando que eles possuem números diferentes, são considerados heterométricos. Puxa, são muitos nomes que é difícil até de pronunciar, né? Mas é só para esse momento aqui. Já no coro, como falamos, as rimas estão nos 2 versos mesmo, no primeiro e o segundo, só são 2 rimas paralelas, parelhadas. O primeiro verso contém 6 sílabas poéticas, hexassílabos, e o segundo verso, 9 sílabas poéticas, eneassílabo. Alguns vocábulos pouco utilizados no nosso dia a dia, nem tão pouco, né? Mas colocando a parte semântica, como já falei, não palavra isolada. Né? Porque, por exemplo, fundada pode ter vários significados, dependendo do contexto da fala, dependendo do texto. Né? Mas, aqui, dentro do texto da poesia do hino, fundada, fundamentada, alicerçada, construída, consolidada, que tem fundamento, baseada em argumentos sólidos. E outra palavra é porvir, que é o futuro, conjunto de eventos, circunstâncias ou possibilidades futuras. Algumas passagens bíblicas que dão fundamentação a este hino, né, nós encontramos, por exemplo, na segunda estrofe do hino, diz assim: ainda que os montes se movam do lugar, e a terra não mais produzir. Isso, todos nós acho que já lemos bastante, e até oramos também essa mesma oração, que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Então, fica um convite aqui para todos nós lermos, repetirmos essa oração, porque ela é muito profunda, é de um reconhecimento da grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, um comprometimento e um compromisso que nós estamos assumindo, né, através da oração. Na verdade, foi o profeta Abacuque, né, mas que todos nós, orando como ele orou, certamente estaremos agradando muito ao nosso Deus. Depois, o título do hino, como diz, né, a paz eu vos deixo. Nós encontramos essa passagem no Evangelho segundo João 14, 27, quando o Senhor Jesus Cristo falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Falando da fidelidade de Deus, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda na primeira epístola, sendo que agora aos Tessalonicenses 5:24 diz: preceitos diversos e salvações. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, vos fará fiel também. Ainda em 2 Tessalonicenses 3:3 diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então vejam que são afirmações sobre a fidelidade de Deus. Lá no hino fala de fortaleza. Nós encontramos em Isaías 25:4, porque foste a fortaleza do pobre
e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. O profeta Joel, em 3,16, escreveu: E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Paulo escreveu a Timóteo na segunda epístola 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Bom, são outros textos. E agora, meditando um pouquinho no hino, vejamos que ele tem, o próprio hino, ele já apresenta aqui mais de uma passagem bíblica de uma forma bem nítida, né? Como falei antes. A passagem da oração do profeta Abacuque, a fala do Senhor Jesus Cristo dando a sua paz. São textos bíblicos diferentes, mas que estão encaixados na poesia deste hino. Então, o título do hino, que é o menor resumo, também aparece no primeiro verso da primeira estrofe. E já começa dizendo: a paz eu vos deixo. Falou o Salvador. A paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor que, por grande amor, a palavra em nós cumprirá. Vejamos, aqui já é uma fala da coletividade, é um reconhecimento da igreja, quando diz: a palavra em nós cumprirá. Então, é o corpo, a igreja cantando. Mas a igreja começou antes, já recitando o que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus apóstolos, né? Para os apóstolos, para os seus discípulos. Na segunda estrofe diz: ainda que os montes se movam do lugar, justamente a oração do profeta Abacuque, e a terra não mais produzir, e tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Isso aqui é na íntegra a oração do profeta Abacuque. 3, terceira estrofe. Real fortaleza que não se abalará. Jesus veio em nós, quer dizer, a igreja cantando ao corpo, construir. Em Deus, nossa crença fundamentada, consolidada, está. Aguardamos, coletividade, o glorioso por vir. O que está por vir, o que está nos aguardando no futuro. E o coro diz: haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Quer dizer, é uma frase imperativa, mas muito suave. Está conclamando por algo muito sublime, que é a paz de Deus, né, sobre todos nós. Então, essa é a parte da poesia. Eu vou ser mais curto ainda para falar da partitura. Aqui. Então, algumas pequenas informações aqui. Este hino só consta mesmo na edição 5 dos hinários que o CCB já utilizou. Na aula 5, só consta no 5. O compositor esse Philip Paul viveu de 1838 a 1876. É norte-americano. Perdão, que eu moro no 15º andar, mas ultimamente o pessoal está utilizando umas alterações no escape de motocicleta e parece que quanto mais distante eles ficam, mais forte fica o ruído. Antes de ontem a polícia fez uma blitz aqui e apreendeu diversas, mas eles se multiplicam muito rápido e isso acontece até de madrugada. É por isso que eu fechei o microfone um pouquinho. Então, continuando
se eu não me perder. Então, este compositor, ele tem 9 composições, né, o Inário 5 da CCB. São os hinos 15, 41, 78, 81, 121, 178, 278, 375 e 472. O propósito dele é de louvor, expressão solene, ritmo anacrúsico, andamento de 40 a 54, a média de 47, andamento largo, compasso binário simples, para instrumento em dó, está escrito em dó maior. Nós fizemos as demarcações de frases, precisa repetir aqui, já está marcado, só é conferirmos depois com mais calma. E fizemos também a proposta mais utilizada, que é justamente essa, considerando até que esse hino começa com anacruse, um desenho rítmico predominante, né, em todo o hino, esse desenho rítmico, esse motivo anacrúsico, né, começa sempre no final de um compasso, utilizando o final de um compasso. Começa, eu digo, a frase. Né? Quando chegamos no coro, a essa divisão assim mais definida de semifrase, quando há essa parte da haja paz, né? Inclusive com o mesmo desenho rítmico para o soprano. Então, haja paz desde os céus. Então, partículas, né, dos motivos semelhantes, apenas com uma pequena variação no acompanhamento. E depois finaliza com um crescendo. E já anunciou aqui, e aqui é como se estivesse reafirmando o que foi falado anteriormente. Então, comecei com mesoforte, crescendo até chegar num ápice, novamente aqui, desse final do hino, e mantendo, eu não encontrei uma necessidade de fazer esse decrescente. É algo que está, vamos dizer assim, propagando a paz, terminando dizendo, haja paz sobre o povo de Deus. Então, não vi um motivo aqui para reduzir, exceto a própria fermata, que a sua interpretação já exige essa redução no prolongamento do som, no caso da nota. Então, irmão Luciano, assuma aí os comentários pequenos. Tá me ouvindo, irmão Zéias? Que eu tenho um probleminha no meu áudio aqui, no meu, tá? Estou vendo, sim. Mesma coisa esse hino, muitos perguntam, né? 2x2 é mais rápido que o 4x4. Não, é a mesma coisa, tá? Não vamos confundir a fórmula de compasso com o andamento. Agora uma dica, esse hino nos cultos principalmente acontece de ficar muito rápido, né? Acelerar, 2x2 e acelera ele, né? Então, se eu for sempre cantar, irmãos, eu sempre dou essa dica, canta que chega aí na média. A média dele é 47 mínimas ou 94 semínimas. Eu vou fazer a regência para os irmãos, tanto em dois quanto em 4. Tá? Eu, pessoalmente, prefiro reger esse hino, vou falar em 4, vou falar por quê. Principalmente na hora do coro, vai facilitar um pouquinho mais para mim reger em 4. Mas isso é pessoal, tá? Os irmãos podem reger das duas formas. E a mesma velocidade, mesmo andamento, tanto em 2 quanto em 4. Em 2, a entrada é mais difícil que em 4. Respondendo à pergunta do irmão Mesac, ele falou que acho que não percebeu ali o anacrúsico, todos esses hinos que inicia com contratempo, todos eles tem um hino mesmo composto, hino 21, hino 27, hino 205, o 261 no coro, no
caso e esse hino. Todos eles, quando é no contratempo, o que eu vou fazer? Eu não sei se a posição do está correta, irmãos, mas às vezes está um pouquinho acima, batuta, mas é sempre igual eu falei, posição da cintura, tá? O que eu tenho que fazer, irmãos? É precisa essa entrada. Acreditem que eu estou falando por experiência. Se eu fizer simplesmente assim, ó, vamos lá, irmãos. Tará, os músicos não vão entrar com perfeição, tá? Começando, vamos dizer assim, leve, né? Fazendo tipo um levare aqui, ó. Lara, não vai dar certo. Esse hino eu preciso ter uma precisão para me reger em 2 no neutro, porque eu vou ter que bater no levare e sair em cima no contratempo, tá? Voltando do 261, terminando, como que eu vou fazer ali a entrada do coro? Eu vou puxar aqui um neutro, ó. Pam, pam, pari, larara. Bati, ó. E saiu o som em cima, tá? Então, se eu estou vindo aqui, deixa eu lembrar ali do 261. Pam, 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 lari, la, lara. Pam, pam, bati. Saiu o som em cima. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Tem que fazer o neutro em 2. Neutro, que aqui é como se eu tivesse 1, 2, tá? Para sair em cima 2. Então, qual que é o shape dele? 1, 2, 1, 2. Então, eu tenho que puxar o 1, bater o levare embaixo. Pam, pam, ri, lara, ri, lara, ri, lara, pam, pam, e vai sair, bater embaixo e sair em cima de novo. Tá. Agora em 4. Em 4. Eu prefiro reger sim em 4. Mas vamos pegar o andamento dele e ver se está certo? Os irmãos e as irmãs aí, vê se está nessa média de 94, ser mínima. Tá? Vamos lá, ó. Vamos cantar ele. A paz eu vos deixo, falou o Salvador. A paz que o mundo não dá. Não tô com metrônomo, tá? Cantei para ver se fica confortável, tá bom? Moisés, alguém entrou? Foi eu, irmão Luciano. Tá perfeito aí, viu? Hã? Foi eu. Coloquei para confirmar. Você estava dentro da pulsação do uso. Ah, tá. Tá dentro? Tava dentro, né? Sim, Então é sim. isso. Maravilha. Então é cantando. Eu não peguei metrônomo, estou sem metrônomo aqui. Então, para os irmãos verem. Que interessante que é cantar, chega na velocidade. Tá? Agora em 4. Como que eu vou fazer em 4? A entrada é mais fácil. Tá? Se eu fizer o neutro, eu vou fazer o neutro para o terceiro. 3, 4. Pam, pam, pari, pam. O que eu estou fazendo aqui, irmãos? É o ativo e o passivo. Lembra que, claro, primeiro os irmãos têm que treinar escada por escada. Fazer primeiro tudo ativo, tá? Mas se eu fizer esse hino em 4, tudo ativo, aí não compensa reger em 4. Aí compensa reger em 2. Tá? Porque se eu reger em 4, eu vou ter que fazer o gesto passivo para ficar mais leve, ó. Pá, pá. Deixa eu baixar um pouquinho que eu acho que o tom tá muito alto. Do, ré, mi, fá, sol, sol, pam, pam. Pam, pam, parira, rirara, larara, pararilarararila, pam, palarila, lari, talarila, parila,
fiz aqui? Por que eu fechei para dentro? Todo hino que eu fecho, que é no segundo tempo, que eu vou ter que pegar o terceiro e o quarto tempo, lembra do hino 76, no final, que tem uma fermata, e eu vou pegar ele aqui, 3 como se fosse o 3 e o 4. Esse é a mesma coisa. Então eu vou fechar. Pam, 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 parira. Aqui eu fiz uma independência dos braços, tá? Porque tem ali a resposta. Se eu for reger tudo espelho, tá? Que não é o que pede, porque ele tem uma pausa para o contratempo. Mas se eu for fazer tudo espelho, pam, 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 pam. Se for só o soprano, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando, ó, de novo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tá? Agora com a resposta. Fechei. Parei a mão. Parei para fazer primeiro a pergunta. Pam, 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 parira. Parou. Parira, parira. Junto. Pam, 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 parira. Pam, pam. E cortou. Tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Na entrada do coro, muda o ritmo inicial. Não... Ah, tá. Já foi a pergunta que eu falei. Posso fazer as passagens usando os dois braços, mas chamando as partes um gesto mais redondo e expressivo? Olha, tudo é válido, tá? Aqui o método que nós estamos passando, a resposta, Luciano, é o método que nós estamos aprendendo. Eu seguro a batuta no passivo, ou eu paro como estática, ou eu passo e faço com a esquerda a resposta. Não sei se é isso que o irmão perguntou, mas depois a gente pode no final responder melhor. Então, coro novamente, tá? Eu vou deixar essa mão esquerda parada e vou puxar pro terceiro aqui, ó. Pam, 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 parira. Parou. Pam, 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 parira. Perdão. Pam, pam, pam. Aí puxa com os dois, porque daí já, depois da resposta, já vem todas as 4 partes puxando com as 2 mãos. Tá? Então, esse seria as 2 maneiras. Em 2, dá para reger tranquilo. Tá? De novo, começando ali o 2. Pampa, coro. O que eu vou fazer no coro daí? Aí eu vou ter que puxar. Aí eu vou fazer a fermata para fora. Perdão, irmãos. Em 2 eu me perdi porque eu estudei mais em 4. Eu rejo mais em 4. De novo, coro. Fechou em 2 também, na mesma velocidade, tá? Fica mais leve também, só que eu, pessoalmente, Luciano, prefiro reger ele
em 4, principalmente para trazer a velocidade para os músicos, mais atento, né? Pam, 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 pam. Dá mais gestos ativos ali na semínima, tá? Ó. Pam, 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 parirarararira, pam, para, mais firmeza, tá? Aí os irmãos escolhem as duas maneiras, estudem. Eu vou deixar aqui antes de encerrar, depois dos irmãos da gravação, volta lá, eu vou deixar um exercício para os irmãos para fazer em casa. Um exercício de 4, 3 e 2. Só que os irmãos têm que assistir bem para decorar. Depois eu posso fazer um vídeo e deixar depois nos grupos, tá? O que os irmãos vão fazer? Para poder trabalhar as duas mãos, tanto o espelho, ou uma mão só, ou só com a esquerda, ou só com a direita da batuta. Então o que eu faço? Eu vou fazer movimento em 4 com uma mão, cada uma, e depois repetindo com as duas. Bom, Zé, está abaixo aqui na cintura? Está bom, irmão Luciano. Então tá bom. Só para encerrar, para os irmãos fazer depois isso em casa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetindo junto. 2, 3. Passando por 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e parando. Tá? Esse é um exercício para fixar 4, 3 e 2, trabalhando com as duas mãos, tá bom? Os irmãos e as irmãs ficam aqui, tá? Nós vamos só a questão da gravação encerrar essa parte. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. E antes de encerrar, tá? Nós vamos encerrar agora e depois nós vamos fazer uma oração de agradecimento. E depois quem gostaria de ficar mais um pouquinho, a gente responde algumas perguntas. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs que participaram. Está encerrado aqui o 28º Encontro de Prática de Regência. Deus abençoe a todos.